Graça e a paz aos queridos irmãos, em nome de Cristo. Quero, inicialmente, justificar a ausência de nossos pastores, né? Os irmãos e convidados estão percebendo que nós estamos sem o pastor Wellington, que está em Pau dos Ferros, cumprindo uma agenda, pregando ali no aniversário da Igreja Batista em Pau dos Ferros. O pastor Neemias está no Moreno, pregando e também realizando a ceia, e Moisés está na Soledade, pregando ali naquela congregação. Então, justificando a ausência dos nossos pastores. E quero pedir aos amados irmãos que possam abrir suas Bíblias em Mateus 7, o texto já foi lido, mas nós iremos mais uma vez reler o texto. Mateus capítulo 7, que os irmãos e aqueles que estão com a sua Bíblia em mão possam estar abrindo para que possamos juntos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 7. Os irmãos encontraram o texto sagrado. O texto ele nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Meus irmãos e amigos, nós iremos abordar o tema cuidado com seus julgamentos. Se você perceber esse texto nos seus detalhes, vocês vão justamente perceber e entender que Jesus está traçando aqui, está fazendo uma crítica pesada aos fariseus daquela época, que tinham um olhar muito crítico para as pessoas, que baseado em uma justiça própria, eles se consideravam santos, puros, justos, a ponto de se achar no direito de apontar os defeitos dos outros. E Jesus então vai criticar essa atitude. E aí, como os irmãos sabem, esse texto ele faz parte do Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5 e 6 de Mateus. E é, aliás, uma boa indicação de leitura. Você pode muito bem, quando tiver um tempinho, ler todo o Sermão do Monte, esses 3 capítulos de Mateus, para entender o que Jesus está querendo dizer para a igreja e para o mundo, através desses textos tão sagrados. Então, meus irmãos, Jesus começa justamente falando sobre as bem-aventuranças. Quando a gente vê em Mateus 7, Jesus traça um perfil sobre as bem-aventuranças, onde ele mostra a verdadeira felicidade. Quando a gente lê as bem-aventuranças, Jesus está traçando o perfil de um homem feliz, de uma mulher feliz. Algo que é tão procurado pelas pessoas e que em todas as épocas da história as pessoas buscaram o desejo de ser feliz. É algo buscado por todo mundo. E Jesus apresenta no capítulo 5 do Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os humildes do coração, bem-aventurados os mansos. Então Jesus traz essas bem-aventuranças. E aí, meus irmãos, ele também aborda nesse sermão sobre a oração, sobre como jejuar, sobre como dar esmola, sempre, irmão, focado e tentando combater a prática farisaica, que tinha uma mania equivocada de realizar tais práticas. Os fariseus, eles tinham uma prática errada de dar esmolas. Eles faziam questão de, ao dar esmola, ser visto pelas pessoas como se fosse uma prática para engrandecimento. Então Jesus condena essa prática deles. A mesma coisa eles faziam, por exemplo, quando eles oravam. Eles tinham um desejo enorme de que as pessoas percebessem que eles estavam orando. E aí, quando a gente observa a oração desses homens lá em Mateus 6 e 5, nós encontramos justamente isso. Jesus vai estar combatendo, ele diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, Jesus está abordando nesse sermão, como eu disse, uma crítica dura ao pensamento fariseu. Mas nós também podemos aplicar esse sermão àquelas pessoas que dentro da igreja moderna, dentro da igreja atual, tem sempre um olhar crítico, um olhar condenador para o próximo, como se a pessoa se achasse no direito
de condenar uma pessoa porque ela falhou, porque ela pecou, porque ela caiu. Então, esse tipo de atitude, ela não é uma atitude recomendada por Deus, pelo contrário, é uma atitude reprovada. Irmãos, quando a gente chega no capítulo 7, Jesus aborda justamente o relacionamento com o próximo. Esse tema do julgamento aqui é abordado na perspectiva do nosso relacionamento com o próximo. Como é que eu olho para o próximo? Como é que eu olho para o meu irmão? E aí, meus irmãos, ele baseia-se, ele deixa aqui claro que nós devemos ter esse relacionamento baseado no amor, na misericórdia e não no espírito de julgamento. É isso que Jesus nos ensina aqui. Irmãos, portanto, baseado nesse texto e outros versos da Bíblia, nós vamos entender por quê. Mas por que nós não temos o direito de julgar o nosso próximo? Nós não temos o direito de julgar o próximo. E Jesus nos ensina nesses versículos que eu estarei relendo e procurando explicar versículo por versículo para a gente entender o que Jesus argumenta aqui e comprova que nós não devemos julgar o nosso irmão. Então, vamos prosseguir, irmãos. Como eu já disse, primeiro, Jesus começa dizendo, não julgueis, não julgueis. Ele inicia essa sentença com essas duas palavras, não julgueis. E aqui, irmãos, é importante observar e entender biblicamente o significado dessa expressão, não julgueis. Porque, caso contrário, a gente pode perder o fio da meada nessa sessão. Se eu não entendo aqui o que Jesus está querendo dizer, não julgueis, eu posso, portanto, não entender essa parte da Bíblia, essa parte do sermão que Jesus está querendo e está mostrando e expondo para nós. Então, vamos entender o que Jesus está querendo dizer com não julgueis. Primeiro, Jesus não está proibindo o uso de critérios para analisar uma situação. Não devemos avaliar algo, ou melhor, nós devemos avaliar algo, alguém para tomar ou formar uma opinião. Então aqui Jesus não está dizendo que nós não devemos tecer nenhuma opinião sobre alguém, sobre um fato, porque estamos julgando. Não é isso que ele está dizendo. É como se a gente visse as coisas e fingisse que não estivesse vendo. Não, Jesus não está dizendo isso. Por exemplo, a igreja ela tem que ser criteriosa. Eu vou citar um exemplo bem prático. Se uma igreja ela pretende convidar um pastor, um cantor para vir para o seu púlpito, essa igreja tem o dever de analisar biblicamente a conduta dessas pessoas. Ela não pode de maneira nenhuma trazer qualquer pessoa, qualquer cantor, porque hoje no mundo gospel está virando moda, então de repente você traz qualquer pessoa, qualquer cantor, sem analisar biblicamente a letra desses hinos. Veja, para fazer isso aí, a igreja, querendo ou não, ela vai tecer uma avaliação. Ela vai ter que ter critérios bíblicos para avaliar. Agora, isso não é um julgamento. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Isso é uma avaliação criteriosa para não cometer risco. E isso é fundamental, irmão. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo agora, saindo do cenário da igreja, eu vou trazer um exemplo pessoal. Você contrataria, por exemplo, um professor particular para o seu filho, se você não tiver, ou se você não fizer antes uma avaliação daquele professor e saber a conduta dele? Se você vai querer que ele dê uma aula individual ao seu filho, se você não sabe a conduta dele, se você não sabe que ele pode ser um pedófilo, algo desse tipo, então é preciso que a gente tenha critérios avaliativos, de uma certa forma, críticos das pessoas, para que a gente não venha cair em ciladas. Meus irmãos, isso aqui ele serve para qualquer área da nossa vida. Se você vai contratar um profissional, você vai primeiro fazer uma sondagem do serviço dele. Agora, meus irmãos, perceba, Jesus não está condenando isso aqui. Isso não é uma forma de julgamento, mas isso é uma forma de uma análise onde você pretende contratar alguém sem cometer erros, onde você pretende trazer alguém para cantar na sua igreja que realmente canta a Bíblia e não louvores para a exaltação do homem. Então aqui está essa questão. Jesus não está proibindo isso. Meus irmãos, tem até um exemplo que eu posso citar de uma jovem que está, por exemplo, paquerando um rapaz. É fundamental que ela faça uma análise desse indivíduo, para que ele evite problemas no futuro, situações delicadas. Tudo isso aqui faz parte
de uma avaliação criteriosa para se formar uma opinião e se tomar uma decisão. Muita gente hoje, infelizmente, está tomando decisão precipitada por não fazer uma análise criteriosa da situação. E isso Jesus não condena. Quando ele diz não julgue, não é isso que ele está falando. E aí, meus irmãos, essa má interpretação desse versículo tem servido para justificar muitos erros doutrinários em algumas igrejas hoje, que na falsa impressão de uma paz, não questiona os falsos líderes, com a ideia de também para não ser julgados. E aí muita gente propaga doutrinas erradas dentro de igrejas e alguns não querem questionar, levando em consideração que não deve julgar. Mas isso não é um julgamento, isso pelo contrário seria uma forma de avaliar aquilo que está sendo pregado. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Jesus no versículo 15 do próprio texto de Mateus, ele vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus já alertava naquela época de falsos profetas, de pessoas que pareciam com o povo de Deus, mas que não era. Hoje não é diferente, há falsos irmãos, há falsos pregadores, e aí nós precisamos ter cuidado com isso. E como é que eu tenho cuidado com isso? Levando em consideração uma observação bíblica criteriosa, não com o sentido de julgar aquela pessoa, mas com a ideia e a intenção de analisar aquilo que ela está falando, se é biblicamente correto ou se não é, assim como faziam os crentes lá de Bereia, quando Paulo estava pregando. Isso é correto. Vocês têm o dever de observar se o que eu estou falando aqui é bíblico ou não. Aquilo que não é bíblico não deve nem ser levado em consideração, porque a minha oração é que o Espírito Santo traga ao meu coração aquilo que é uma interpretação bíblica verdadeira. Dessa forma é que nós pregamos o Evangelho. Irmãos, agora perceba uma coisa. Então, qual é a intenção de Jesus quando ele diz, não julgue? O que de fato Jesus está querendo afirmar? Ou melhor, o que ele está afirmando quando ele diz nessa passagem, não julgue? A gente vai então entender isso para poder aprofundar realmente a intenção do Senhor Jesus aqui de não julgar para também não ser julgado. Então, meu irmão, o que ele está proibindo é um julgamento motivado por um desejo de condenar os outros, proibindo o que nós chamamos de um espírito supercrítico, que tem o prazer de ver o erro do outro. Então, há pessoas que têm o maior prazer de ver o erro do irmão, de apontar aquele erro, não é com o desejo de corrigi-lo, mas é muito mais com o desejo de rebaixar, de dizer, você caiu, você está em pecado. Então, esse espírito censurador, crítico, e que certo comentário chama de hipercrítico, ele vai dizer que é o que Jesus está condenando. Ele condena aqui que nós não devemos julgar o nosso irmão dessa forma. É o que nós podemos chamar de uma pessoa hipercrítica, que é aquela pessoa que faz crítica de forma excessiva, exagerada, e muitas vezes, irmão, injusta, focando nos erros e falhas dos outros. E ela faz isso com o maior prazer. Ela tem a alegria de dizer, fulano de tal caiu, aquela pessoa pecou, aquele ali não tem mais jeito, é como se fosse uma alegria em seu coração. Irmãos, os fariseus, eles tinham um pouco dessa atitude, e é por isso que o Sermão do Monte ele foi muito usado para combater aquele grupo, e para ensinar aos irmãos que eles não deviam seguir aquele exemplo. Jesus combateu muito os fariseus no Sermão do Monte. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui uma oração de um fariseu, e vocês vão perceber claramente o tipo de oração daqueles homens. Era uma oração que buscava a exaltação própria e a condenação do outro. Olha o que diz Lucas 18, no versículo 9, o texto diz, propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo, ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Perceba uma oração que estava condenando o próximo,
Uma oração que tinha um sentimento de julgar as pessoas. E agora ele vai se exaltar. Ele diz no versículo 12: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então perceba aqui, meus irmãos, uma oração totalmente antibíblica. Uma oração que tinha apenas o sentido e o desejo de exaltação própria e de julgamento do próximo. A intenção aqui não era glorificar a Deus, mas a intenção aqui era glorificar o homem. E esse tipo de atitude, esse tipo de julgamento aqui para com o próximo é condenado por Deus. Jesus condena no Sermão do Monte. Irmãos, nós vamos então agora analisar com detalhes por que nós não devemos julgar o próximo. Então, por que nós não devemos julgar o próximo? Primeiro, para não sermos julgados também. O versículo primeiro ele é bem enfático: não julgueis para que não sejais julgados. Então o texto depois ele vai continuar: pois com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então nós aqui temos claramente o entendimento bíblico de que eu não devo julgar ninguém, você não deve julgar ninguém. Por quê? Porque nós estamos atraindo para nós mesmos o julgamento. O julgamento. Quando nós julgamos o nosso irmão pelo seu pecado, nós estamos sujeitos ao julgamento da parte de Deus sobre nossa vida. Então saiba disso. Naturalmente, irmãos, que aqui precisa fazer uma observação, que o texto aqui não se refere a um julgamento condenatório para a eternidade. Do contrário, se o texto estivesse se referindo a um julgamento condenatório, toda a doutrina da justificação estaria indo por água abaixo. E a gente sabe que quando Deus justifica alguém, está justificado. Mas há um julgamento aqui que pode ser usado para a disciplina. Deus pode muito bem me julgar, me disciplinar, para me ensinar uma lição de vida. Deus pode fazer isso com os seus filhos. Deus pode muito bem, Ele é soberano. Tá certo, irmãos? Então, há também esse tipo de julgamento. É tanto que lá em Hebreus 12, nós vemos o texto explicando sobre a questão da disciplina, algo bíblico, algo de Deus. O texto vai dizer: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então a disciplina é realmente para o povo de Deus. Então o julgamento aqui ele pode ser para a disciplina, para nos ensinar, para nos corrigir e para nos mostrar que a gente não deve viver olhando para o próximo, mas a gente deve viver olhando para dentro de cada um de nós. O texto ele é muito enfático em mostrar que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma avaliação da nossa vida antes de fazer uma análise da vida do outro. Então, antes de eu pensar em criticar o pecado do outro, eu preciso primeiro olhar para a minha vida, como está a minha vida, porque Jesus chama os fariseus para isso, ele chama a igreja para isso. Tira esse espírito crítico do próximo, inverta para você, olha a sua vida, faça uma análise pessoal, aliás, da sua vida e veja se você está vivendo uma vida santa, piedosa, reta, diante de Deus. Irmãos, pode ter certeza, quem tem esse espírito crítico tem que fazer uma autoavaliação e perceber que está longe de viver um padrão que agrada ao nosso Deus. Então aqui eu repito, antes de pensar em fazer uma crítica no sentido de julgar nosso irmão, nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida para não cometermos tal erro. Fazendo uma análise sincera, nós vamos nos deparar com o pecado que está dentro de nós. Então se a gente fizer uma análise bem sincera, como está a minha vida, como eu estou me comportando diante das pessoas e diante de Deus, mas não é a minha vida aqui só na igreja, dentro de 4 paredes, a minha vida lá fora, é quando eu saio daqui, como é que está a minha vida no trabalho, na família, onde quer que eu vá, como está o meu testemunho cristão. É preciso analisar, primeiro a nossa vida, para não viver preocupado com a vida do próximo. Parece que nós temos uma preocupação tão grande com a vida do outro, nós esquecemos de cuidar da nossa própria vida. E Jesus condena essa atitude. Irmãos, e é preciso entender uma coisa, é preciso entender que a nossa vida é vigiada por Deus 24 horas. Logo, irmão, se tomo decisão de julgar o meu irmão, eu estou sujeito ao julgamento de Deus, Nós não podemos pensar de maneira nenhuma
que podemos fazer nada fora da visão de Deus. Alguém pode até dizer, os pastores não estão aqui hoje, vou aprontar. Deus está vendo. Deus está vendo. É lógico que na igreja local os pastores são autoridades, mas quando os pastores não estão, ou em qualquer momento, Deus está vendo tudo. Tem um exemplo lá de João 8, que trata da acusação, que eu trouxe para os irmãos, que eu acho muito interessante. Lá em João 8, os fariseus, eles levaram uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério, um texto bem conhecido, e eles estavam com o maior prazer de ver aquela mulher sendo apedrejada. A lei de Moisés mostrava isso, e dizia que alguém que era pego em adultério era digno de ser apedrejado. É claro que por trás de tudo aquilo, existia um desejo de pegar Jesus em uma, vamos dizer assim, uma cilada, e também, assim, está encontrando algo para incriminar Jesus. Mas a Jesus, na sua sabedoria, a Bíblia diz que ele, escrevendo no chão, ele disse o quê? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus levantou a cabeça, só estava a mulher. E cadê os acusadores? A consciência do pecado pesou e todos se retiraram. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo se retirou. Sabe por quê, irmão? Porque todos tinham pecado. Então, antes de você e de eu, da minha pessoa, pensar em acusar alguém pelo pecado, nós precisamos primeiro rever os nossos pecados. É essa a intenção de Jesus aqui no Sermão do Monte, porque no versículo 2 ele é muito claro, com o mesmo critério que eu julgo, eu sou julgado. E aí, meus irmãos, eu sou julgado primeiro por Deus, que é o julgamento mais importante, mas eu também sou julgado pela sociedade. Ao passo, irmão, que eu critico uma pessoa, eu estou expondo essa pessoa a algum tipo de crítica, eu também estou sujeito a receber uma contra-resposta, receber na mesma moeda. Então perceba que nós, quando criticamos as pessoas, no sentido de julgar, de condenar, nós estamos também expostos a receber na mesma moeda, não só por Deus, mas também pelas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas vão, claro, no seu direito, revidar. É por isso que você às vezes vê pessoas dizer, mas estão pegando pesado comigo nas redes sociais. Mas aquela pessoa às vezes não diz o que ela também colocou lá, postou lá. E aí é aquela questão bem conhecida, a pessoa fala pelos cotovelos, fala no sentido porque você está digitando ali, fala pelos cotovelos, diz o que não devia ter dito e depois é obrigada a ouvir o que não quer. Então, isso é uma questão muito prática que a gente vê na sociedade e nós precisamos ter esse cuidado. É uma área da nossa vida que nós precisamos vigiar com aquilo que nós falamos a respeito das pessoas. Tiago, ele traz um alerta muito bom sobre isso. Ele diz que é preciso ter cuidado com aquilo que a gente fala. É por isso que ele vai dizer, seja tardio para falar. A gente precisa primeiro ouvir para depois falar. A gente não deve sair por aí criticando as pessoas, julgando as pessoas. Então, meus irmãos, o primeiro motivo por que não devemos julgar as pessoas é porque nós também seremos julgados. Primeiro por Deus e depois pela própria sociedade. E em segundo, porque não devemos julgar as pessoas, é porque não temos autoridade de fazer o que só compete a Deus. Tem coisa que só compete a Deus. Só Deus sabe do meu e do seu pecado. Então, só Ele tem o direito de julgar. Só Deus tem o direito de julgar o pecador. E Ele vai julgar. Isso aí é uma questão certa. De repente, você está aqui, veio visitar a igreja, você é consciente que ainda não se reconciliou com Deus, você é consciente que ainda não entregou sua vida a Deus, não tenha dúvida, Deus irá julgar a sua vida. E esse julgamento aqui, no caso que eu estou me referindo a você que ainda não se reconciliou com Deus, ele infelizmente é um julgamento condenatório, que te levará, infelizmente, para um lugar de distanciamento de Deus. São realidades bíblicas que nós não podemos fugir, e nem muito menos esconder. É preciso dizer ao nosso amigo ouvinte, você precisa se reconciliar com Deus. Mas, meus irmãos, analisando aqui a intenção de Jesus Cristo, nesse sermão, quando ele vai, a partir do versículo 3 até o 5, ele vai dizer justamente que nós não devemos fazer aquilo que compete a Deus. Nosso Senhor aqui, meus irmãos, Ele nos ensina que nós não devemos exercer juízo sobre os outros, porque nós não somos capazes
de avaliar e de julgar da forma correta. Nós não temos capacidade de exercer juízo sobre alguém, porque só Deus pode fazer isso. E aí ele trata uma ilustração muito bonita sobre o olho. E eu quero ler com os irmãos, porque é uma ilustração que traz uma compreensão muito fácil. E é bom entender isso aqui, porque esse cisco no olho aqui, ele representa biblicamente aqui o pecado. Representa o pecado. E aí quando Jesus diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Aqui é a mesma ideia que Jesus começou lá, de você não julgar para não ser julgado. A mesma medida que você julgar, será julgado contra ti. E aqui ele vai dizer, você está olhando para o pecado do próximo, mas você não está vendo o seu. É como se ele tivesse dito, hipócrita, tira primeiro o que está tapando os seus olhos, para depois você ver aquilo que está do seu próximo. Irmãos, é justamente essa visão. E ele vai continuar, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Jesus é muito enfático aqui, você não pode, de maneira nenhuma, tirar o cisco do olho do seu irmão, se você não tirou ainda aquilo que está no seu olho. E aí, meus irmãos, como eu já disse, isso aqui se refere ao pecado. É tanto que um certo comentarista, ele vai dizer, costumamos ver nossa própria injustiça com lente de redução, enquanto a do outro com a lente de aumento. Ele está dizendo que nós procuramos ver, costumamos ver as nossas falhas, os nossos defeitos de forma pequenininha, mas a do próximo a gente vê de uma forma tão grande, com a lente de aumento, ele diz. Ele continua, gostamos de falsificar a nosso favor a avaliação de nós mesmos. Aquilo que faziam os fariseus, uma autoavaliação, uma justiça própria. E aí nós procuramos frequentemente levar em desvantagem a dos outros. Ele diz, é condenável ver o mal do outro, sempre agudo e grande, combatendo e não primeiro corrigindo o seu. Eu concordo com ele, quando ele vem na mesma ideia que Jesus está trabalhando. Nós temos, parece que, um prazer enorme. A pessoa que é hipercrítica, ela tem um prazer enorme de ver a falha do outro, o defeito do outro, e aumentar, enquanto que os dela, a falha dela, ela diminui. Ela olha com a lente de redução. Meus irmãos, como eu já disse, Jesus faz uma crítica pesada aqui aos fariseus e também a todos aqueles que hoje ainda têm esse olhar crítico, condenatório para o irmão e para o próximo. Infelizmente, irmãos, como eu já disse, ainda existem pessoas assim nas igrejas do momento. E aí um certo comentarista disse uma frase que eu concordo muito bem com ele. Nada divide a igreja com maior rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Uma igreja que tem pessoas que rigorosamente acusam o irmão, ela é uma igreja que se divide, é uma igreja que enfrenta crise, é uma igreja que não tem unidade. Meus irmãos, eu quero partir para a conclusão. Eu quero dizer que Jesus nos ensina aqui que nós não temos o direito de julgar ninguém. Esse texto ele é bem enfático, nós não temos o direito de julgar ninguém. Jesus termina dizendo, hipócrita, olha a palavra hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Só que, irmãos, isso aqui é algo impossível, porque, como eu disse para vocês, está se referindo ao pecado, e nós não temos autoridade para tirar pecado. Só quem tem autoridade para tirar pecado é o próprio Deus. Então, nós não temos autoridade para tirar pecado, portanto, nós não temos autoridade para tirar trave do olho de ninguém. O que nós precisamos é cuidar do nosso próprio olho, de nós mesmos. Então, irmãos, quando nós julgamos alguém, nós estamos atraindo para nós mesmos o julgamento de Deus. Saiba disso. Quando nós julgamos alguém, estamos atraindo o julgamento de Deus. E ainda, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Um lugar que não compete ao homem julgar somente a Deus. Agora eu quero finalizar tratando de uma questão. Mas como lidar com o pecado na igreja? Falta só um pouquinho. Como lidar com o pecado na igreja? É uma questão que você pode pensar, mas e agora? Eu vou esconder o pecado porque eu não posso acusar o meu irmão? Veja bem,
a Bíblia traz conselhos práticos para lidar com o pecado. Eu posso fingir que não estou vendo? A liderança deve tratar o pecado fingindo que não está vendo, escondendo. Esconder pecado, irmãos, é perigoso. Veja o que aconteceu com o povo de Deus na época de Josué. Quando Acã escondeu o pecado, o povo foi derrotado. Pecado não deve ser escondido, pecado deve ser tratado. Pecado não deve ser guardado, pecado deve ser confessado. E em arrependimento, Deus nos perdoa. Então, qual é a função da igreja, em especial da liderança? Irmãos, a liderança ela tem dada por Deus a autoridade bíblica para tratar o pecado. Os pastores aqui, eles têm autoridade bíblica para tratar o pecado de qualquer irmão, inclusive, se necessário, disciplinar, porque é bíblico, O pecado dentro da igreja tem que ser tratado, tem que ser disciplinado, e a igreja ela tem autoridade dada por Deus para isso. A igreja tem autoridade. Agora, meus irmãos, isso deve ser feito com amor. Deve ser feito com amor. Lembra de Hebreus 12? Jesus disciplina os seus filhos porque Ele ama. Deus disciplina os filhos porque Ele ama seus filhos. É a mesma disciplina que um pai traz para o filho. Ele traz aquela disciplina em amor. E é isso que o pastor faz quando é necessário. Jamais com um olhar condenatório para o pecado, mas com um olhar de misericórdia para o irmão que caiu. Eu finalizo pedindo a Deus que nos dê um espírito de amor e de misericórdia e tire do nosso coração esse desejo de condenar o próximo, de julgar e de ver a falha do nosso irmão, para que a igreja ela possa caminhar em harmonia e em paz na presença de Deus.